Bom dia aí a todos, bem-vindos a mais um Epicentrismo em Debate. Esse Epicentrismo é de número 150 e hoje é dia 20 de janeiro de 2023. O tema é Escala da Hiperacuidade Parapsíquica, da especialidade Autopesquisologia. Meu nome é André Almeida, esse programa, né, essa atividade, né, ela é organizada pelo Conselho de Epicons da CCCI, e toda sexta-feira a gente traz aí uma temática para ser debatida. Eu vou trazer alguns aspectos, né, do paper, que vocês podem fazer aí o download, né, tanto do próprio canal do YouTube, tem um link, quanto do canal do Tertuliário ou do site do Conselho de Epicons. E aí já fica o convite a todos, né, para enviarem suas perguntas, seus comentários, né, trazer aí mais assim argumentos, né, para a gente inclusive ampliar essa temática. Então a escala da hiperacuidade parapsíquica, né, trazendo aí a definição, ela é a sequência, o conjunto de degraus, a gradação da prática, do hábito ou da tendência sadia da consciência de funcionar com lucidez e atenção minuciosa de modo ininterrupto às autoparapercepções, associando o autodesenvolvimento às autorreciclagens. Tá? Então, essa escala, né, de hiperacuidade parapsíquica, ela aparece em vários momentos nos tratados aí, escrito pelo professor Valdo Vieira, mas nós não encontramos o detalhamento dessa escala. E aí esse paper, a ideia não é propor uma escala fechada, longe disso, na verdade é começar a esmiuçar, começar a pensar, né, numa proposição de escala, para começar a ampliar, a detalhar, a mexer nesse detalhismo da escala da hiperacuidade, ainda mais pegando pela questão da importância que ele traz no assunto, né, onde ele insere os assuntos da hiperacuidade parapsíquica. E quando ele traz principalmente a questão da hiperacuidade relacionada à holomaturidade e, logo, à escala evolutiva das consciências. Visando esses contextos em que ele insere esse assunto, foi percebido que é um assunto de grande importância para o nosso autodesenvolvimento, ou seja, ele anda junto, né, com a mudança de patamar evolutivo, com a assunção na escala evolutiva das consciências, ou seja, com o nosso autodesenvolvimento e, consequentemente, com o nosso completismo existencial, com o cumprimento da nossa proexis, né, com a nossa autopesquisa. E é por aí que a gente tem a ideia aí de começar a debater esse assunto, começar a ampliar essa escala e, principalmente, começar a atuar no dia a dia com hiperacuidade, né, na questão parapsíquica. Vou trazer algumas questões aqui na contextualização e depois, né, que a gente falar um pouco aí sobre o próprio paper, aí eu já passo para o Ivo e a gente passa para o debate. Na contextualização, a gente faz aí algumas associações, principalmente com esses momentos em que o professor Valdo traz essa questão da escala da hiperacuidade ou da palavra mesmo, hiperacuidade, e quais são os momentos em que a gente associa justamente com a holomaturidade, com a questão da lucidez e da importância de desenvolver esse assunto. Então, ali no verbete, né, da enciclopédia, que chama hiperacuidade, que é muito interessante estudar esse verbete, aliás, todos os verbetes, né, ele traz a definição de hiperacuidade mesmo. Então, é a qualidade de lucidez máxima da consciência alcançada pela recuperação possível dos cons ou das unidades de autoconsciência. Então, ele associa a hiperacuidade não só a uma, vamos dizer assim, a uma hiperatenção, ou um hipercuidado, ou uma lucidez nos detalhes, mas a recuperação de autoconsciência, de quem nós somos, associado às vezes à nossa paraprocedência, e logo ao nosso curso intermissivo, né? Então, esse verbete ele vai trabalhando todos esses aspectos. E aí, mais à frente, ele vai acrescentar
justamente uma questão que entra em contradição e que fica mais, vamos dizer assim, para mim, né, importante ainda a questão de associar a autopesquisa. E aí ele traz a consciência extraordinariamente lúcidas, com expressiva recuperação dos cons, porém incapazes de priorizar na vida prática e materializar ordenadamente na dimensão humana os frutos das potencialidades pessoais, visando a consecução da proexis. E aí ele traz uma questão da hiperacuidade teórica, né, que apenas traz, em geral, frustrações, ambelex e o incomplexes. É a mistura patológica implosiva do psicossoma com o mental soma. Ou seja, entra todas essas questões que a gente vem trabalhando, né, enquanto aí intermissivista, que tem a ver com a teática. Ou seja, tem a recuperação de cons, tem a questão da lucidez, mas tem principalmente a questão de colocar em prática, né, de não ficar só na teoria, de realmente atuar nessa condição de mini peça, pôr em prática a questão de autopesquisa, fazer as reciclagens que são necessárias, ou seja, caminhar, né, colocando as potencialidades em dia. E aí vamos dizer, esse paradoxo, né, entre você ter lucidez, mas não ter, por exemplo, talvez o discernimento, não colocar em prática, pode ter um auto-engano aí que às vezes a gente está vivenciando e não está se dando conta. E aí esse paper vem para trazer, ou seja, para dar uma mexida com a gente aí, se a gente está vivendo esse aspecto, né? Tanto é que a pergunta lá no final, o questionamento, inclusive uma parte desse questionamento é desse verbete, é justamente a gente se perguntar se a gente atua com hipoacuidade, normoacuidade ou hiperacuidade parapsíquica. Entretanto, na questão prática da situação, colocando em prática aquilo que você traz para a lucidez, para não ficar um teoricão. Aí a gente vai caminhando, né, com a questão da contextualização, e aí começa a pescar ali indícios de como construir essa escala, né, do que precisa talvez ter nessa escala, para que ela fique mais próxima da proposição, talvez, que o professor Valdo estava pensando na época, né. Então tem duas questões aqui que ele traz no DAC, que uma ele fala de 7 patamares que, vamos dizer assim, precisaria ter numa escala de hiperacuidade parapsíquica, no mínimo, né? Então, no mínimo, 7, vamos dizer assim, áreas de conhecimento precisam estar envolvidas nessa hiperacuidade parapsíquica, né? Nesse desenvolvimento da hiperacuidade. Que aí vai entrar a autodesacidiologia, a autorretrocogniciologia, a autorrevesamentologia, a cosmoconscienciologia, paralucidopensenologia, paraprocedenciologia e a paraterapeuticologia. Entretanto, essas 7 são mínimas. E aí, acrescentando, a gente trouxe, né, alguns parafenômenos, ou seja, existem, né, aí inúmeros. E aí a gente, vamos dizer assim, colocou que pelo menos 7 no mínimo a gente precisa estar ali trabalhando, né, e pensar em mapeá-los, né, em, vamos dizer assim, aferir o nível de hiperacuidade aí desses fenômenos que a gente ou já vivencia ou gostaria de desenvolvê-lo. Aí a gente traz a questão da clareaudiência, a questão da clarividência, da ectoplastia, ou seja, são fenômenos que, de alguma maneira, a gente já tem a questão até física desses fenômenos desenvolvidas para que os parafenômenos fiquem mais fáceis aí de serem também percebidos, parapercebidos, tá? Dentro da casuística, normalmente embasa, né, a escolha do paper, tem duas questões aqui. Uma delas é que foi apresentado no Epicentrismo e Debate de número 136, um assunto que é a escala das autorreciclagens, né? Escala autorreciclogênica. E foi a partir de uma projeção, né, de uma captação de ideia que eu tive quando a gente estava escrevendo
o Conselho de Epicons, né, está escrevendo um livro sobre os processos de reciclagem até a gente chegar ali na condição do epicentrismo. E aí, pensando, né, maturando esse assunto, né, eu conto bem nesse epicentrismo sobre essa captação de ideia, veio essa informação de olhar por uma escala de reciclagem, ou seja, de que não foi uma ideia simplesmente ou de uma reciclagem simplesmente que fez esse caminhar, mas foi, vamos dizer assim, várias reciclagens, um autodesenvolvimento contínuo que promoveu isso, ou seja, uma caminhada que chegou até essa condição. E aí escrever nesse paper, né, além dessa importância que eu percebi na própria projeção, escrever nesse paper, a gente trouxe ali as escalas, né, citadas nos tratados, as escalas já publicadas, né, fizemos um levantamento disso. E a escala que mais ficou me chamando a atenção na época, tanto na apresentação quanto na escrita desse paper, foi essa escala da hiperacuidade parapsíquica. E a ideia era ampliar cada escala dessa, que ainda não está publicada, né? Ou seja, não é nem publicada, detalhada, né? Porque publicada ela já está proposta de alguma maneira. Dessas escalas que não estão detalhadas, pegar e aprofundar, começar a detalhar em algum, ou paper, ou verbete, enfim, começar a trabalhar essas escalas. E aí escolhemos trabalhar primeiramente por essa. E ao pensar, assim, puxa vida, é um tema. Aí a gente começa, né, a estudar a temática e aí a gente vê o quanto que ela é profunda, né, o quanto ela é complexa, o quanto a gente precisa, né, que nem o professor Valdo coloca, né, em muitos lugares ali, principalmente no DSC, ele coloca muito isso, suar sangue, né, para entender, para evoluir mesmo, né, para mudar aí de patamar evolutivo. E aí, buscando, na verdade, veio à mente, né, uma experiência que foi justamente ao contrário. Foi quando eu percebi uma falta de hiperacuidade parapsíquica. E aí, a necessidade, vamos dizer assim, tanto de estudar esse tema, de colocar em prática, quanto de realmente detalhar essa escala para aplicá-la em mim, para poder, vamos dizer assim, é como se fosse uma autoprescrição, né, de atenção e de ver o momento em que eu estou e passar, né, para o próximo estágio. E aí a experiência foi eu tinha feito um levantamento de sinaléticas, né, para o curso que eu estava participando, e ao apresentar, né, lá no grupo, ficou clara que era uma quantidade pouca, né. Por quê? Porque eu trouxe sinais mapeados, tudo certinho, mas não estava ampliando, né, estava ignorando várias questões. E aí ali ficou aquela sensação de subnível, né, aquela questão tipo, ó, puxa vida, deveria estar com mais sinais mapeados, né, deveria estar mais à frente, né, tipo assim, aquela questão que eu acabo sempre trazendo em cursos, né, e estava acontecendo comigo, ó, você tem potencial, mas não está aplicando, ou seja, está em subnível. E aí no dia seguinte, né, ainda estava em Foz do Iguaçu, aproveitei que ainda tinha tempo e fui no laboratório da autossinaléticologia. Me preparei, né, de acordo ali com o que tinha os laboratórios lá, quando a gente entra, né, tem um mapa, né, do corpo humano, detalhadamente, detalhando ali os ossos, os órgãos, ou seja, detalhando todo o corpo humano para facilitar o mapeamento da sinalética. E me predispus ali a fazer, aplicar, né, o laboratório da forma que ele se propunha. E para minha surpresa, foram assim pipocando assim sinais, né, sinaléticas assim que na verdade eu realmente estava ignorando, eu não estava atenta para aquilo. E muitos deles eles já estavam com hipóteses muito bem assentadas. E aí fui desenhando, né, eu gosto de associar com o desenho onde é o sinal e aí com o mapa ali. Então eu fui de uma maneira muito técnica ali naquele local onde estava acontecendo o sinal, coloquei o nome, né, de acordo com o local ali no corpo físico, a hipótese, né, do que ele significava,
e ficou muito claro assim, a quantidade de sinais que eu tinha sem mapear, que eu tinha até sem me dar conta de que eles estavam ali, estavam acontecendo, e dos outros que eu já tinha mapeado e estavam considerando eles como ativos. Fiz uma observação ali na minha anotação, que eu ainda coloquei aqui na casuística, né? Foi de uma maneira muito simples, mas que para mim trouxe muita necessidade de reciclagem, de coisas que eu precisava reciclar, que era a questão de que eu precisava estar atenta e tranquila, porque senão eu não perceberia esses sinais, principalmente a questão da atenção. São palavras simples que talvez não vão remeter à hiperacuidade, mas a ação, talvez, da hiperacuidade que estava faltando. E aí entrou, né, numa questão de mapeamento de autopesquisa e tudo mais, e realmente de posicionamentos, de reciclagens ali necessárias naquele momento para poder ampliar e colocar o máximo, né, de percepção do que eu já tinha capacidade de fazer. Tá? Dentro da enumeração, a gente traz ali a questão da assistência, né, que também está atrelada à hiperacuidade, já que o professor Valdo traz e a gente percebe, né, não só nas colocações dele, mas em todo o nosso desenvolvimento aí, dentro da própria Conscienciologia, do voluntariado, da docência, né, do nosso processo evolutivo como um todo, a questão da interassistência relacionada à aula, maturidade e assunção na escala evolutiva, né? É aquela história, né, de quando quem foi docente de CIP sabe, né, da primeira aula lá, que a evolução se dá pela interassistência e pela autopesquisa, né? Então, precisamos, né, trabalhar a questão da interassistência. Não existe evolução sem a interassistência. Então, associando com algumas, vamos dizer assim, algumas interassistências aí dentro da Conscienciologia que vão acelerar e que vão apoiar, né, nesse desenvolvimento da hiperacuidade, e uma proposta inicial de itens para essa escala parapsíquica, né, também sendo associada com a escala evolutiva das consciências, né. Então a gente começa aí com 3 itens, né, mais ou menos ali no meio da escala, relacionadas à hiperacuidade parapsíquica básica, a hiperlucidez parapercepciológica interassistencial do tenepsista veterano na prática diária da TENEPS avançada, a hiperacuidade parapsíquica intermediária, que seria a autoconsciencialidade paraperceptiva máxima do EPICOM desperto na assistência interconsciencial e interdimensional da OFIEX, e a hiperacuidade parapsíquica avançada, a hiperagudez multidimensional e ininterrupta cosmofisiológica do teleguiado autocrítico na condição teática da mini-peça lúcida do maximecanismo multidimensional e interassistencial. Aí traz uma relação ali também de 7 aspectos, né, que o professor Valdo Vieira traz para o desenvolvimento do autoparapsiquismo, né, que a gente trabalhando esses aspectos com certeza vai desenvolver de alguma maneira e a questão da hiperacuidade, né, e a frase enfática, com os questionamentos aí para a gente ampliar e, vamos dizer assim, buscar aí a questão de hiperacuidade máxima no nosso autodesenvolvimento. Então é isso, a gente vai abrir agora, vou passar para o Ivo, né, para dar as orientações aí, e a gente está disponível aí para debate. Ok, André, parabéns aí pelo seu paper, e nós já temos uma pergunta aqui de um teledebatedor, que é o Eduardo Doria, que é assíduo aqui no Epicentrismo em Debate. Ele fez 2 perguntas, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer a primeira pergunta dele, você responde e depois a gente passa para a segunda pergunta, ok? Então, primeira pergunta. Então, aqui é a primeira pergunta. Ele agradece, né, parabeniza aqui pelo trabalho do Epicentrismo em Debate, e a primeira pergunta dele é a seguinte: quais os indícios, os sinais de quem tem esta hiperlucidez teórica com a mistura explosiva do psicossoma com o mentalsoma, que poderá levar a frustrações, a belexia ou incomplexo? Tá?
Essa é a primeira pergunta dele, que eu acho que você coloca, inclusive, ali na primeira página, que é a questão que você até citou, inclusive, na sua apresentação. Na lucidez, consoante a lucidologia, né, essa questão dessa mistura que pode levar a mistura mental-soma e psicossoma, que pode levar a frustrações. Ele está pedindo para você comentar mais sobre isso. Tá. Esse daí me chamou muito a atenção, né? Ele está no verbete do professor Valdo de hiperacuidade mesmo, né? Porque, ao meu ver, está muito ligado, principalmente com a robotização, né, existencial, mas aí vai faltar lucidez. Mas eu acho que os indícios, Eduardo, primeiro eu queria agradecer, né, a sua constante participação aí, que nos apoia muito, mas eu acho que começam os indícios de Melim, né, já que vai para Melex, eu acho que já começa um indício de Melim, porque, antes de tudo, a pessoa intimamente, né, tem a questão toda de aparência, né, de autoimagem que ela vai manter, e aí as pessoas externamente talvez nem percebam que aquela autolucidez, ela é teórica, porque às vezes a pessoa ela tem, vamos dizer assim, um nível evolutivo em que ela está acima da média dentro do grupo dela, mas dentro da mediocridade que ela poderia, vamos dizer assim, avançar. Então, ela permanece em um grupo em que ela é acima da média, mas dentro da manifestação dela, ela é medíocre. Não sei se ficou claro isso. Então, internamente, eu acho que os indícios são mais internos, vai ter a questão de melancolia intrafísica. A pessoa vai começar a se questionar de coisas que talvez ela gostaria de estar fazendo e não faz, de coisas que ela precisaria mudar de patamar e não consegue porque precisaria abrir mão, né? E vivências que ela precisaria ter e às vezes ela só conhece o significado, ela não conhece a prática daquilo. Ela, por exemplo, porque o curso intermissivo, ele ainda é teórico, né? A prática ela acontece aqui na vida intrafísica. Então, às vezes, a gente vai ter uma teoria sobre a própria interassistência, sobre a própria TENEPS, que a gente fica com a ideia, mas a gente vai ter a teática aqui na intrafisicalidade, quando a gente colocar em prática, quando a gente experimentar, quando a gente vivenciar a técnica. Mas, de cognição, a gente entende o que é a técnica. Então, eu acho que começa um gap aí entre o que a gente sabe, teoricamente, mas entre aquela vivência que a gente tem. Eu acho que já começa aí. E aí, eu também penso que começa também a despontar traços, porque para mim está muito ligado a alguns traços, essa questão de você ter nessa hiperacuidade teórica e não colocar em prática, que para mim seria a arrogância, né? A pessoa, ela, para colocar em prática alguma coisa que ela já tem na teoria, ainda mais com uma hiperacuidade, talvez ela teria que voltar um passo atrás para experimentar, vamos dizer assim, vivências que para ela pode ser pequenas dentro do que ela acha, né, ou entende que tem de conhecimento. Então, é como se ela fosse regredir, como ela fosse se rebaixar. Então, acho que também tem uma questão aí de traço que pode atravancar a vivência dela achar que precisa, vamos dizer assim, se rebaixar para poder vivenciar uma situação, ou se juntar a um grupo, ou fazer um curso. Eu estou trazendo coisas mais práticas mesmo, sabe? Mas que às vezes a gente vê na Conscienciologia, de às vezes a gente querer gostar de uma temática, precisar às vezes de uma temática, mas não fazer, né, determinado curso ou estudar determinada situação, porque outras pessoas vão ver e ali vai ficar claro que a gente, vamos dizer assim, precisa daquele tema, a gente canta uma bola que conhece, mas na verdade a gente precisa da prática daquilo, né? Então eu levaria por esses dois indícios, o da Melim, né, o de você saber, né, intimamente que aquilo ali é uma fraude, né? Eu acho que normalmente a gente sabe que é uma fraude. Tem também aquela questão, às vezes, da ignorância mesmo, né? Da pessoa achar que sabe, né? E não saber nada. Mas eu acho que quando é uma hiperacuidade teórica só de recuperação de informação sem pôr em prática, eu acho que está mais ligado a Melim e
há traços, como arrogância. Se você quiser acrescentar também, o Ivo, pode ajudar aí. Não, já tá muito bom, André. Eu já vou agora aproveitar e fazer a segunda pergunta dele, ok? Tá? Tá. No item registro da casuística, página 2, linhas 3 e 4, você colocou, você colocou, tem inúmeras sinaléticas que precisam ser mapeadas. Inúmeras, mas só as sentirei se estiver atenta e tranquila. Quais as suas dicas para ficarmos atentos e tranquilos em meio ao burburinho e incontáveis demandas diárias intra e extrafísicas? Eu vou repetir a pergunta dele. Quais as suas dicas para ficarmos atentos e tranquilos em meio ao burburinho e incontáveis demandas diárias intra e extrafísicas? Então, Eduardo, no meu caso, qual que foi o principal aspecto ali? Era a agenda intrafísica. Tanto que, assim, o pessoal fica cansado de eu falar, e eu repito, porque é uma coisa assim que eu trabalho isso quase que diariamente mesmo, né? Que é a questão da disciplina interassistencial. Né? Eu preciso caminhar muito nisso ainda, né? Com outros aspectos. Mas tanto é que essa defesa que a Kátia Aracaki traz, que eu olho mesmo, porque ela se baseou ali no dia a dia do professor Valdo, é a questão de você estar atento para o seu dia a dia, para o que realmente é prioritário e importante, e se aquilo está de acordo com seus objetivos. E aí a gente vai para o lado de que não tem certo nem errado, tem aquilo que você quer priorizar, aquilo que você quer alcançar, né? Aí vai entrar na escala de valores, vai entrar em todos esses contextos do que você quer fazer da sua vida e em quanto tempo. Então, para mim, a questão, né, da programação existencial, do voluntariado, é um valor muito importante. E a minha agenda, ela precisa ter um espaço grande para isso. Né? Eu tenho a minha questão de trabalho, de família, né? Então, a gente não vai, vamos dizer assim, deixar cair, não vai descuidar dessas questões. Mas você vai olhar para o seu dia a dia, vai olhar para a sua vida e ver o que realmente é prioritário, o que realmente você poderia abrir mão, o que realmente, que era muito o meu caso, é para você fazer. O que é seu? O que é do outro? O que não é para você fazer e você está, vamos dizer assim, assumindo uma responsabilidade deslocada, né? E aí você vai ver os motivos também para isso, né? Por que você fica assumindo? E aí tudo vai entrar autopesquisa, não tem jeito. Mas dentro desse mapeamento aí do dia a dia, que aí eu fui percebendo isso, né, com o tempo. Você retira coisas, você escolhe coisas, mas a gente tem a tendência, vamos dizer assim, de tentar preencher todo dia. E aí, quando a gente começa a perceber essa questão multidimensional da hiperacuidade parapsíquica, das atividades, né, dentro da CCCI, né, a atividade docente, de voluntariado, normalmente a gente não considera as questões multidimensionais e de desassédio que precisa ter. E aí a gente põe um tempo, vamos dizer assim, totalmente cronológico e intrafísico, sem considerar esse tempo de desassédio que é necessário, e às vezes anterior, né, posterior, de projeções que a gente vai precisar ter, ou seja, de tempo que a gente vai precisar estar descansado para essa atividade, porque a gente vai ter repercussões. Então, por exemplo, eu vou citar casos de cursos, às vezes que a gente tem a recomendação, mas às vezes a gente só dá importância na hora que passa por alguma situação. Então, você vai dar um curso de CP1, por exemplo. Aí a gente viaja normalmente na quinta-feira. Já viaja com uma certa antecedência, porque o curso começa na sexta. Entretanto, naquela semana, e aí às vezes, né, desde quando você já foi escalado, você já começa a ter repercussões daquele curso. Você já tem uma preparação que precisa fazer para aquele curso. Às vezes uma palestra que você vai dar mesmo de uma temática que você já conhece. Tem a preparação, tem o desassédio, tem as consciex que às vezes acessam a nossa psicosfera para serem encaminhadas. Então é considerar esse contexto multidimensional em cada atividade que a gente agenda.
isso é que às vezes a gente acaba misturando, achando que é só o burburinho da vida intrafísica, e na verdade são os contextos, são as questões multidimensionais das atividades que a gente está inserido e a gente não se dá conta. Ou seja, é a falta de acuidade, é a falta de hiperacuidade no nosso dia a dia. Então, eu comecei a ficar atenta em relação a isso, ao meu dia a dia, à questão da agenda, e isso começou a quê? Naturalmente a me trazer mais tranquilidade, porque eu estava, vamos dizer assim, a questão de controle é muito ilusória, né? Mas eu tinha noção das atividades que eu precisava fazer e estava mais disponível para as questões extrafísicas que apareciam. Estava mais disponível para o acoplamento com a Equitex, para, vamos dizer assim, aquela atividade tarística, aquela atividade interassistencial. Então, nessa questão de vida intrafísica, ainda mais nas metrópoles, né, maiores, né, igual Curitiba, São Paulo, né, Rio. Na verdade, hoje em dia, a maioria das cidades, né, até por causa da internet mesmo, que a gente, vamos dizer assim, é engolido, né, por essa mesologia, às vezes não é só isso. Às vezes é muito mais as repercussões multidimensionais que a gente não está atento, de coisas que a gente não passa o dia e não aplica, e coisas que a gente já sabe. Por exemplo, a própria questão de blindagem do quarto de dormir. A própria questão de bagulhos energéticos dentro de casa. A própria questão de você fazer o estado vibracional. Então, quantas vezes no dia, às vezes a gente passa despercebido, né? Porque está com muita coisa na agenda. Então, a minha primeira ação nisso foi começar a olhar as minhas prioridades, começar a aprender a falar não, começar a tirar situações que não era minha, delegar mais e realmente priorizar, né, o que eu faria no meu dia a dia. E não ser mais, né? É claro que eu não estou no nível assim, mas assim, o que eu já comecei a prestar atenção, não ser mais inocente útil, né? Não dar mais brecha para aquilo que eu já sabia que precisava, por exemplo, desse espaço, desse tempo, né, de maturação de uma atividade parapsíquica, né, que a gente precisa. Então, é mais por essa linha aí, Eduardo, que eu vejo, né, que pelo menos aconteceu comigo. Ok, André, nós já temos uma pessoa aqui com a Patrícia Alves, já está com o microfone na mão, imagino que ela quer fazer uma pergunta, então eu vou passar a palavra para ela. Obrigado, Ivo, bom dia, né, a todos. Obrigado, André, assim, muito oportuna a temática, né, e eu acho principalmente, bem intrigante realmente esse segundo parágrafo da página 1 aí, que chama lucidez, né, que você destacou até como um paradoxo. E realmente eu fico pensando, coloca aqui que a consciência, com expressiva recuperação de consciência, extraordinariamente lúcida, ela não é incapaz de priorizar a proexis. O que realmente assim atrapalharia essa priorização? E aí, te ouvindo falar, me ocorreu a ideia de que essa consciência, apesar de estar lúcida e, não sei lúcida em que sentido, mas com expressiva recuperação de consciência, ela está se dando conta das companhias extrafísicas e das interferências dessas companhias nas priorizações dela. Você pode, assim, falar o que você raciocinou em relação a isso para a gente? Não, essa frase aí, quando eu li, o professor Valdo colocou nesse verbete, me chocou também, porque assim, para mim falta discernimento, mas falta uma coisa que assim, eu vejo acontecer muito, eu fiz isso uma época, logo no início, né, que eu comecei a voluntariar, eu amo, né, na verdade, ECP1, né, então eu gostava muito da questão, gosto muito da questão de autopesquisa, de estudar, não sei o quê, mas eu gostava da questão energética, mas eu não valorizava no mesmo nível, sabe, Patrícia? Então eu acho que para essas pessoas falta parapsiquismo,
falta o desenvolvimento do parapsiquismo e perceber a questão multidimensional mesmo do que está acontecendo. E para isso vai entrar a questão realmente de autopesquisa, de desenvolvimento, né, de desenvolvimento do autoparapsiquismo. Porque se ela traz uma recuperação de cons e ela percebe a questão da multidimensionalidade, a questão dos amparadores, naturalmente ela vai ter uma ação com relação àquilo, né? Ela vai mexer nos valores dela. Então, talvez, uma hipótese, talvez falte o parapsiquismo, o desenvolvimento do parapsiquismo, né? Que aqui ele traz com relação só à hiperacuidade. É uma hipótese que eu penso, né? Porque, assim, quantas pessoas a gente vê que passaram, né, junto com a gente no voluntariado, que a gente olhava, assim, estava muito claro a questão de ser um intermissivista, né, com uma proexis, assim, bem, eu não digo definida, que a gente não consegue saber direito nem a nossa, mas assim, você identificava ali, olhava assim, puxa vida, é um intermissivista, e a pessoa some, né? Então, essa mudança, essa questão de valorização, de valores mesmo, eu acho que é muito séria. Então, essa revisão de valores eu acho que é séria. A questão de falta de parapsiquismo, de desenvolvimento do autoparapsiquismo, para mim é um dos mata-burros que o intermissivista pode ter, né? E uma... Ai, agora me fugiu. Tem uma outra questão. Puxa vida, nossa, me fugiu. Enquanto você vai lembrando, Andréia, eu só queria acrescentar mais 2 itens aí nisso que você está colocando, que tem a ver com a pergunta da Patrícia. Eu mesmo já vi situações de pessoas que tinham alta recuperação de cons, muito lúcidas, mas tinham determinadas situações que ela não queria abrir mão. Tinha certos contextos que ela não conseguia fazer o autoenfrentamento daquela situação. Isso vai variar muito, tá, pessoal? Não quero fazer nenhum tipo de generalização apressada nesse sentido. Mas a pessoa tinha dificuldade em enfrentar aquela questão, ou tinha um apego a algum processo, por exemplo, grupo kármico, em que ela não conseguia abrir mão daquele apego específico, numa condição muito específica, ou então ela estava com medo de lidar com determinadas situações. Veja bem, eu citei 3 fatores aqui. E nenhum desses fatores foi impeditivo para o alto nível de lucidez e recuperação de consciência que a pessoa tinha. Você conversava com a pessoa, você via que a pessoa tinha autoconsciencialidade, ela conseguia expressar essa autoconsciencialidade. Mas tinha outras dificuldades, e essas dificuldades podem ser muito diversificadas, que ela não conseguia enfrentar, não conseguia lidar de maneira mais adequada do ponto de vista da cosmoética. E aí aquilo ali travava o processo evolutivo dela. Só essa complementação, quer acrescentar mais aí, André? Na verdade era nessa linha mesmo, que era a síndrome da ectopia afetiva, né? São os amores errados, era isso que eu ia trazer, que faz a pessoa desviar também, né? Tá. E aí entra na caprichologia, né? Só para colocar aqui, a Patrícia quer comentar, a Terezinha depois quer colocar uma questão também, e depois a Simone. Eu só queria acrescentar mais uma coisinha, pessoal, que o ECP1 foi citado aqui já algumas vezes, tá? A professora Andréa colocou esse curso, que ela é professora. O ECP1, pessoal, é um dos cursos mais importantes dentro do contexto da Conscienciologia. É o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, cujo pré-requisito é o CIP, o curso integrado de Projeciologia, ou outros cursos de entrada da Conscienciologia. Não sei como é que está essa grade do IPC agora, mas é um curso super avançado, é um curso que tem uma base conscienciométrica muito forte e que é um hiperdinamizador, desde que a pessoa esteja predisposta a tanto, das reciclagens intraconscienciais e de muito encaminhamento proexológico. Só queria esclarecer bem essa questão aí do ECP1, passar a palavra para a Patrícia, depois a Terezinha e depois temos a Simone. Vai, Patrícia. Então, só para completar a informação sobre o ECP1 aí, antes da gente voltar para a questão, o ECP1 é um curso que tem como pré-requisito um curso de entrada na Conscienciologia, o curso presencial. Se for online, nós temos também a complementação com 2 cursos que chamam Autopesquisa do Intermissivista e outro que é Teáticas do Paradigma Consciencial, que é um curso presencial também,
que prepara para o SCP-1, porque realmente o SCP-1 é um curso muito sério e só aulas online não são suficientes. A gente trabalha energia, então o aluno precisa ter um estofo energético, né, e uma teática maior do paradigma consciencial. Então, por causa da pandemia, que a gente introduziu cursos online, aí o aluno precisa fazer o teáticas do paradigma consciencial. O outro assunto que eu ia tocar é exatamente o que o Ivo trouxe também, a questão da cosmoética, né? Porque a gente percebe que esse crescimento da hiperacuidade parapsíquica precisa ser um contínuo, né? A consciência vai estar até o nível de serenão, sei lá qual é o nível que ela ainda vai estar nessa movimentação. E, assim, o que moveria a consciência realmente a ter esse compromisso com o investimento contínuo na busca dessa incessante, né, dessa hiperacuidade parapsíquica, o que seria necessário para ela, e para ela, assim, colocar no CPC dela, né? Então, acho que aí cada um vai ter a sua motivação, né, pessoal, né? Mas a própria programação existencial já é motivo suficiente. Até porque, Patrícia, vendo as escritas, né, do professor Valdo, principalmente no DAC, né, eu gosto muito de estudar o DAC, eu começo a perceber que essa questão do desenvolvimento do parapsiquismo e logo da hiperacuidade parapsíquica, ela está ligada com a proexis do intermissivista. Ela faz parte do desenvolvimento do intermissivista. Então, ela em algum momento ela vai ser necessária, ela, vamos dizer assim, vai ser requisitada. Então, logo se a gente dá valor para a programação existencial, vai chegar um momento em que a gente esbarra nisso. Então, a pessoa começou a fazer TENEPS, em algum momento ela vai esbarrar na necessidade de um aprofundamento no entendimento do seu autoparapsiquismo. A pessoa vai esbarrar ali na questão da docência conscienciológica, né? Vai colocar ali na meta, né? Que é a meta de todos nós, a questão da desperticidade. Qual que é a principal situação lá do desperto? É a sinalética parapsíquica, né? Então ela vai precisar dessa hiperacuidade para mapear a sinalética, para ficar atenta à sinalética, né? Então eu acho que em algum momento na escala evolutiva isso se torna necessário, tipo assim, é sine qua non. Mas a gente pode antecipar usando a inteligência evolutiva, tá? Então, dentro do CPC, eu acho que vai muito de objetivos. Então, se você quer vamos dizer assim, avançar no trabalho interassistencial da TENEPS, né, mudar dentro do, vamos dizer assim, patamar de docência evolutiva, alguns degraus vão ser necessários, né? Então, algumas escalas docentes, né, alguns cursos que a gente vai dar, naturalmente vai precisar de um desenvolvimento do parapsiquismo maior e vai exigir da gente essa atenção. Então, acho que está muito ligado aos próprios objetivos, e aí cada um vai ter o seu, né? Aí, no meu ver. Bom dia a todos. Professora Andréia, parabéns pelo paper. Muito interessante, profundo, né? Aqui na página 3, ali na questão dos aspectos, quando fala que o desenvolvimento do autoparapsiquismo exige da consciência lúcida, pelo menos 7 aspectos. Eu gostaria que você ampliasse, que eu achei muito interessante o item 1, que é a abnegação, o item da priorização, assim, como fazer, porque eu fiquei pensando, nossa, são tantas coisas, né, que o intermissivista tem para priorizar, mas qual seria o aspecto mais importante dessa priorização? E também o item 6, que fala do temperamento interassistencial. Gostaria de entender um pouquinho mais. Obrigada. Tá. Esses 7 aspectos, né, do professor Valdo, né, foi ele que descreveu, eu só compilei aqui, que na verdade está na frase enfática dele, dentro do verbete. E eu achei muito, muito interessante, porque assim, para mim é como se fosse uma receita, né, do que a gente precisaria desenvolver ou ampliar ali para ser completista, né, para buscar um nível de
de hiperacuidade aí mais avançado. Essa questão da abnegação, ela entra, e aí a gente vai ter que trabalhar muito, viu, Tereu, questão do princípio da descrença, né? Por quê? Quando a gente fala somente abnegação, naturalmente, algumas pessoas que têm ali a questão do autoparadigma, mais para o viés religioso, pode levar para a questão do autossacrifício, né, de se abnegar, de doar, e nessa linha. Entretanto, tem até um verbete do DAC, que é muito legal, vamos dizer assim, eu sugiro, né, a leitura dele, que chama Abnegaciologia, dentro do DAC. E esse verbete, o professor Valdo traz essa postura de abnegação dentro de uma linha lúcida, né, autoconsciente, mas de uma questão de postura de amparador, em que entra a questão da interassistência, né, mais desenvolvida, mais cosmoética, em que você realmente assiste sem querer nada em troca, em que você consegue desenvolver uma questão de tares, né, de assistência mais cosmoética, em que a abnegação ela se torna natural e um autossacrifício consciente sem o sofrimento, né, que é a questão da socin, né, na questão religiosa, a pessoa abrir mão, né, das coisas, mas com aquele sofrimento, aquela questão realmente de sacrifício e tudo mais. Aqui, nessa questão da abnegação mais cosmoética que ele traz como especialidade, inclusive, é uma questão de postura bem de amparador mesmo, cosmoética, e de aprender a fazer assistência. Mas assistência dentro daquilo que você consegue, vamos dizer assim, ou abrir mão, mas principalmente fazer assistência naquilo que a outra consciência precisa de fato, e não naquilo que você quer que aconteça com ela, ou que você queira um reconhecimento, que você queira algo em troca. Seria nessa linha de desenvolvimento, ou seja, é uma questão, essa abnegação ela está num nível evolutivo até bem avançado, pelo que eu li ali dentro desse verbete, né? Por isso que eu acho que é um aspecto que exige ali, que ele coloca da consciência lúcida, o desenvolvimento bem amplo em outros aspectos anteriores, tá? A questão de priorização, aí, Tere, assim, a gente começa a ter que abordar também, porque a proexis ela é personalíssima, né? Então, cada um vai ter, vamos dizer assim, cláusulas, tem aquelas cláusulas pétreas básicas, né, de toda a programação existencial, que é, por exemplo, a questão da assistência, né? Todos nós vamos precisar fazer assistência, né? Fazer interassistência em algum nível, de algum modo, desenvolver o autoparapsiquismo. Entretanto, também todos nós precisamos desenvolver a questão egokármica, de reciclagens. Mas a questão de priorização ela vai estar muito personalíssima. Por quê? Porque a gente vai começar a precisar ver aspectos anteriores. A minha programação é diferente da sua, que é diferente do Ivo, que é diferente da Patrícia, que é diferente da Simone, que está aí, que são priorizações diferentes. E momentos da vida diferentes também. Tem momentos da vida que a gente precisa priorizar realmente a questão do trabalho, por exemplo, a questão do pé de meia. Tem momentos da vida que a gente vai precisar priorizar a questão da GESCOM, né, da escrita conscienciológica. Tem outro momento que a gente vai precisar priorizar a questão da família. Então, a priorização, ela não é só os itens, mas é em que momento está acontecendo aqueles itens, quais são os objetivos que a gente tem, quais são as necessidades. Isso vai estar ligado com o nosso critério de ressoma. Então, começa a ver que é muito mais personalíssimo mesmo, que para cada um vai ser diferente. Então, por exemplo, critério de ressoma, isso daí tem nos 700 experimentos, tá? Tem também no Projeciologia e tem no Reurbanizados. Tem lá a questão da atividade, a questão da grupocarnalidade, né? São 4 itens propostos na questão de critério de ressoma. Então, às vezes, o critério de ressoma que a gente veio, a priorização vai ser diferente. Então, a pessoa que veio pelo critério da atividade,
a priorização dela com relação às atividades interassistenciais, atividades do grupo da Maxi Proex, elas estarão mais fortes. Entretanto, em algum momento, a pessoa que veio pelo critério da grupocarmalidade vai ter priorização que ela vai precisar trabalhar a questão do grupocarma. Então, é a questão de não se culpar, né, porque às vezes a gente precisa dar atenção naquele momento evolutivo para determinada coisa e gostaria de estar dando para outra, mas trabalhar logo a questão de posicionamento para que você não esteja dando priorização em momentos errados, em que deveria estar priorizando outras coisas, por falta aí de lucidez, né? Por falta de decisão ou por acompliciamento. Eu não sei se está ficando claro, Terê, me fala aí. Tá, sim, muito claro. Né? E o 6, que é o temperamento, né? Então, e o temperamento, eu acho que, como o temperamento como o professor Valdo comentava, né, é uma das coisas que vai mudando com menor tempo, né, mais demorado, talvez por último, mas cada reciclagem que a gente faz, cada mudança no nosso holopensene, no nosso materpensene, nos nossos traços, eu acho que naturalmente vai mudando o nosso temperamento e ele vai se tornando mais interassistencial. Entretanto, já tem pessoas que já têm um temperamento mais interassistencial. A questão é, talvez, o primeiro passo, identificar qual é o nosso temperamento hoje, para saber assim, quais serão os passos que eu vou precisar trabalhar para que ele seja mais interassistencial e siga nessa linha da interassistencialidade, né? Tarística, né? Não na questão taconista. Eu acho que vai por essa linha aí. Ok, obrigada. Antes de passar a palavra para a Simone, eu só gostaria de relembrar o pessoal que está assistindo pela internet que podem fazer as suas perguntas, seja pelo YouTube ou pelo canal do Tertuliário, aliás, não, pelo site do Tertuliário, tá? Então, vocês podem encaminhar as perguntas tanto pelo YouTube, para quem já está assistindo pelo YouTube, ou então, se quiser, pelo próprio site do Tertuliário, para perguntar aqui para a professora Andréia. E passar a palavra agora para a Simone, para ela fazer a pergunta dela. Bom dia, parabéns, professora Andréia. Eu fiquei pensando naquele parágrafo, novamente, da primeira página, né, lucidez, na epígrafe a lucidez. Eu fiquei pensando nessa questão da PROEX, essa questão do retomador de tarefa, né? O retomador de tarefa, então, ele identifica a conscienciologia, reconhece todo o processo interassistencial proéxico que ele precisa desempenhar, tem baixa lucidez em relação a isso, sai, depois volta, retoma, né, num determinado momento. Aí eu fiquei pensando assim, mas e nós, dentro da conscienciologia, nós não saímos da conscienciologia, mas devido ao nosso baixo nível de lucidez, a gente também pode fazer esse desvio, né, em relação àquilo que de fato deveria ser feito em relação ao processo de PROEX. Aí eu fiquei tentando entender assim, a questão da recuperação de cons. Aí, como fazer depois de um tempo, quer dizer, você pode ter perdido o time, passaram-se alguns anos, e você começa a ter uma recuperação de cons do que de fato deveria ter sido feito. Como atuar dentro dessa condição? Então, aí a gente acha que vai precisar olhar a questão cronêmica disso, né? Por exemplo, o que passou e deveria ter sido feito ainda dá para ser feito? São situações assim que já, por exemplo, já se perderam mesmo e vamos para a próxima. Porque tem coisas que assim dá para fazer, independente do tempo, a gente precisa correr atrás mesmo. Talvez não fique bem feito como se a gente fizesse no tempo certo. Mas eu acho que o pior nesse caso, Simone, é não começar a ter ação. É não já colocar em prática assim que percebe o que passou. Né? Então, eu acho que tem situações, por exemplo, eu não consigo imaginar agora uma situação que poderia ter, por exemplo, a própria questão da Invexis. Né? Puxa vida, a minha programação hoje eu identifico que eu deveria, né, eu me preparei para aplicar a técnica da inversão existencial, mas eu perdi. Essa não volta mais. Entretanto, o que dá para fazer com a técnica da Resex? E pôr em prática e não lamentar. Eu acho que quando a gente entra no processo, né, de lamentar o que
o que passou, de que passou o tempo. Eu acho que a perda de tempo é muito maior porque a gente entra no autoassédio e aí dá a mão para tudo quanto é consciex assediador aí e fica mais difícil de retomar. Então eu acho que é manter a questão da lucidez, tipo assim, o que dá, né, para fazer daqui para frente e fazer. Cada minuto é tempo, né? Não tem essa questão de idade, não tem essa questão, tem questão de realmente você colocar em prática. Aqui tem o livro da Bárbara, acho que é Bárbara, aquele Bárbara Autocura, Ciotto. né? Aquele ali eu acho que é um bom exemplo para isso, né? Por exemplo, ela descobriu, né, uma doença e acho que em 3 anos ela correu atrás do que dava, né? Era o ideal? Não era, mas teve a questão da Morexis ali e deu tempo de fazer várias coisas. Então, olhar com lucidez esse tempo e também olhar sem autopiedade, né? Eu acho que isso ajuda muito. É colocar, tipo assim, mão na massa mesmo, vocês vão com alto esforço, porque às vezes a Flex, ela vem com tempo, né? A gente vem com folga, inclusive para esses percalços que tem. Então, vai dar tempo. É aplicar a técnica de mais um ano de vida, e aí descartar, né, mais ainda o que não precisa, colocar foco e acelerar. E eu acho que recupera, eu acho que muita coisa a gente recupera, sim. Muita coisa a gente coloca em prática. Por exemplo, eu tenho uma questão minha que eu reclamava muito, né? Eu ficava resmungando, né? Puxa, que eu devia escrever, puxa, que eu tô atrasada na escrita, puxa, que isso, e resmungando, trabalhando, dando aula, né? Fazendo autopesquisa, fazendo várias coisas, mas resmungando. Quantos anos na Conscienciologia resmungando que eu não conseguia escrever? E aí, o que aconteceu? Eu coloquei como objetivo, assim, gente, tem que sair escrita. De algum jeito tem que sair escrita. E eu resolvi assim, não vai ter que colocar em prática. E aí eu comecei a perceber que, assim, tem coisas que é só colocar em prática. A primeira coisa que escreve, ela vai demorar mais, ela vai ser mais difícil. Tem assuntos que serão mais difíceis mesmo, né? Vai demorar mais tempo. E tem outros que a rapidez com que a gente escreve é impressionante. E que talvez se a gente tivesse escrito lá atrás, né, com mais tempo, determinado artigo, determinado livro, determinado verbete, talvez teria mais detalhado, mais bem escrito. Com certeza, se a gente tivesse feito a lição de casa. Mas agora a gente faz o que dá. E está saindo. Então, acho que não entrar com o processo de autopiedade, não entrar com o processo de autoculpa, né, e fazer que a gente recupera o tempo, sim. E aquilo que não dá mais, não deu, né, então tem coisas que realmente não dá para recuperar e é isso. Eu acho que o importante é esse tempo, é ter esse tempo, porque essa configuração que a gente veio nessa existência, Simone, ela é única nesse momento evolutivo nosso. Esse grupo, né, na Conscienciologia, com essas turmas de intermissivistas, né, a gente conseguindo se reencontrar. Então isso está muito assim dinamizado, a gente não pode perder. A gente não pode perder essa chance, porque eu não sei quando que a gente vai ter de novo. E a ideia, é claro, é ir para frente, né? É continuar o trabalho. E aí cada um vai continuar a sua atividade. A gente está na pré-intermissiologia, né? A ideia é cada um ir para um canto depois. Então, aproveitar esse momento em que a gente está junto para fazer o que precisa, é um momento de capacitação, eu vejo. Eu vejo que esse momento que a gente vive hoje na CCCI é um momento de capacitação, de desenvolvimento, aprender, colocar na prática o curso intermissivo para realmente a gente se tornar um líder interassistencial. Eu vejo bem dessa forma. É tipo, a teoria foi no intermissivo, aqui é a prática, estamos treinando para poder, vamos dizer assim, passar de ano, né? E aí, vamos dizer assim, resgatar o nosso grupo. Então, a gente perder esse momento que a gente está junto para treinar, falta de, para não chamar de burrice, né? Já chamando,
É um pouquinho de falta de inteligência evolutiva, né? Perder esse grupo, né? Ok, obrigada, professora. Para complementar o que a professora André já colocou, não dá para chorar o leite derramado, tá? Se a gente for chorar o leite derramado, esse é um dos motivos pelo qual não dá para ter muita retrocognição, porque se a gente for chorar o leite derramado de outras vidas, ninguém vai ficar todo mundo paradão e ninguém faz mais absolutamente nada. Então, essa questão aí do leite derramado, pessoal, vale para... Isso é fácil falar, porque quando a pessoa recebe, vê as coisas, a omissão, o que aconteceu, aquilo às vezes gera um impacto muito grande. O problema é que não pode ficar no impacto. Tem que elaborar esse impacto positivamente e partir para um trabalho assistencial positivo e ver o que é possível de fazer. A professora André citou aqui o livro da Bárbara Ciotto, eu achei melhor aqui aproveitar e colocar, que livro é esse, né? Tá? É Diário de Autocura, da Doença à Saúde Consciencial, da Bárbara Ciotto. Eu vou colocar aqui, pessoal, poder mostrar aqui na câmera, deixa eu ver se estou mostrando para a câmera certa, ou é para lá que eu tenho que mostrar? Para cá? É para cá. Tá? Vou mostrar aqui o livro Diário de Autocura. Tá? Já está ali aparecendo tudo direitinho. Tá? Diário de Autocura, da Doença à Saúde Consciencial, da Bárbara Ciotto, o livro que acabou de ser citado pela professora Andréia. Tá? Agora eu vou aproveitar e eu fazer a minha pergunta. A professora Andréia, na enumeração, colocou aqui a questão da paracirurgia na página 3, naquela enumeração que é relacionada à assistência. Inclusive, hoje é sexta-feira, também é dia da DIP, da Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia. Eu especificamente estou retomando os trabalhos lá, depois de um período de viagem, estou reaparecendo lá na DIP nessa sexta-feira. Eu queria ver se você poderia comentar, André, sobre o item 4 aqui, dessa questão da assistência, que é paracirurgia. Se você poderia explorar mais essa questão aqui da paracirurgia, pode ser? Pode. Então, já falando um pouquinho dos 7 exemplos de atividade interassistencial, né? A paracirurgia, né, como o professor Ivo trouxe aí, tem a DIP, né, que é promovida aí pela Ectolab, ela vai atuar, ela não é a questão de cirurgias espirituais como é visto, né, em religiões, porque ela atua também na questão de esclarecimento, né, por mais que assim, entra na questão paracirúrgica, né? Às vezes você sente a questão realmente física daquele tratamento, a questão de atuação no seu psicossoma, né? Eu já fiz paracirurgia e ela funciona, gente, ela funciona mesmo, mas tem toda uma questão de desenvolvimento do autoparapsiquismo, de investigação do seu desenvolvimento como ectoplasta, né? Inclusive vai entrar ali na questão anterior de paraterapêutica, né, junto ali nos patamares na contextualização, vai entrar na questão de composição dos parafenômenos para se desenvolver, que é a questão da ectoplastia, ou seja, a paracirurgia ela ajuda no desenvolvimento do ectoplasta, de ajudar nesse desenvolvimento da ectoplastia, de doar ectoplasma, mas principalmente no equilíbrio do assistente, de não ter a defasagem somática daquele assistente, de ter junto a questão tarística da situação, a questão de autopesquisa alinhada àquela assistência da paracirurgia. Então é um conjunto, né, de assistência que é feito naquele movimento para às vezes um problema físico, às vezes, que normalmente não, eu penso, né, que toda a questão somática, ela é uma questão que vem da raiz mental somática, porque ela vem do pensene, e então ela vai trabalhar todo o holossoma, de alguma maneira. Então a paracirurgia, ela é de uma profundidade, se você for olhar, e às vezes a gente só trata ela como uma questão, né, paracirúrgica de atendimento a um órgão específico, de uma doença específica, quando na verdade é um tratamento holossomático em que vai envolver inúmeras reciclagens, inúmeras abordagens e inúmeras investigações, inclusive que podem enriquecer
a questão da SOCIM, né, da ciência convencional, mas infelizmente não se tem, né, esse interesse no nível que gostaríamos. Então é um grande campo aí para desenvolvimento da hiperacuidade. A Ectolab tem esse processo da investigação na ectoplasma, tem até livro já sobre isso, trabalha bem sobre isso, mas enquanto quem participa da DIP precisa ter esse viés desse desenvolvimento holossomático, desse equilíbrio energossomático, né, desse domínio das energias. Então, eu vejo que a paracirurgia é um desenvolvimento holossomático, Ivo. Aí você, como participante ativo, pode até contribuir mais aí do que eu. Tá. A DIP, pessoal, só para complementar o que a Andréa já colocou, é a dinâmica interassistencial da paracirurgia, que a própria Andréa já explicou também, e é uma dinâmica muito bem assentada hoje na CCCI, correto? É uma dinâmica que tem mais de década já, não sei quantos anos no total tem a dinâmica, tem mais de 10 anos? Tá? Qual o total? É exatamente 10? Pode falar, Simone. A DIP, ela tem mais de 10 anos, né? A Ectolab é que está fazendo 10 anos agora, em 2023, em 14 de julho de 2023. Tá? Mas a DIP já tem mais de uma década, é uma dinâmica muito bem assentada na CCCI e que faz a questão aí das paracirurgias, como a André já colocou, muito diferente da questão aí paracirúrgica, que é enfocada em alguns contextos religiosos, é bem diferente, ok? Inclusive, visando até a otimização das autorreciclagens, tanto dos assistentes quanto dos assistidos. E é um campo lá muito rico de autopesquisa lá dentro da dinâmica da paracirurgia, que acontece aqui no Auditório do Discernimento, todas as sextas-feiras, às 19 horas. Se quiser complementar mais alguma coisa, Simone, fica à vontade. Eu gostaria de complementar, porque a Andréa trouxe essa questão, né, da paracirurgia como essa ampliação do nosso processo interassistencial, porque às vezes a pessoa se coloca para participar da DIP para ir lá para receber. E o objetivo ele não é esse de fato, né? Porque nós estamos ali justamente para assistir. Então, as nossas recomendações, quando a pessoa precisa de uma paracirurgia, é que ela fique em casa e aplique a técnica em casa, né? Tem no site da Ectolab as informações todas para você fazer a paracirurgia, mas que no momento que nós nos colocamos à disposição para participar da DIP, nós vamos participar como assistentes. Então, a gente vai até lá como assistente. O binômio parapsiquismo e interassistência na DIP, ele fica muito forte e muito claro. E tem um ponto que eu acho que é interessante chamar a atenção. A pessoa que quer desenvolver o parapsiquismo, se a pessoa tem a ilusão, a ideia de que só vai ver com sexo linda, maravilhosa, evoluída, evoluciólogo, amparador, serenão, seja lá o que for, a DIP acaba com isso. Em algumas dinâmicas, isso aí é destroçado na DIP. Porque se a pessoa quiser desenvolver o parapsiquismo, ela não pode virar as costas para a imensidão de consciências necessitando de assistência. E na DIP isso fica muito claro, porque tem muita assistência no processo da DIP. Não é a única dinâmica que tem assistência, mas na DIP, pelo menos, isso para mim fica muito claro, tá, pessoal? E aí você vai ver de maneira muito clara e inequívoca. E outra coisa, aí a pessoa vai verificar, cara, quer desenvolver o parapsiquismo para quê? É para fazer assistência? Se é para fazer assistência, às vezes vai ter que olhar certas coisas da natureza humana que aparecem parapsiquicamente lá de maneira muito nua e crua. Acho que é importante complementar isso. Pode falar, Patrícia. O interessante é que a DIP tem um protocolo de registro, né, bem assentado já, então oportunidade para o pesquisador também já, assim, ir sondando o seu crescimento parapsíquico, né, afirmando se realmente o que ele percebeu condiz porque outras pessoas percebem e também os resultados são registrados, né, então ajuda muito na questão do verbete mesmo. E ajuda a desdramatizar quando o povo também, né, viaja na dimenese, né? Porque ali o povo confunde as coisas, vê o troço, o que faz parte do desenvolvimento parapsíquico, diga-se de passagem, tá? Okay? Porque às vezes vai entrar fantasia, pode entrar imaginação, e o povo, o professor Hernani brinca que a Hellmann's era patrocinadora oficial de algumas das dinâmicas
parapsíquicas. Mas faz parte aí dentro da escala aí de desenvolvimento do parapsiquismo, dessa hiperacuidade parapsíquica que a professora Andréa está colocando, um dos fatores iniciais, bem lá do início, é saber lidar e distinguir quando tem imaginação, quando tem fantasia, quando tem onirismo na coisa, porque nem sempre a parapercepção ela vem pura, às vezes vem com alguma interferência da pessoa. Então, nessa escala, é bom a pessoa ver lá no iniciozinho como é que está começando, e isso faz parte, é bom desdramatizar esse tipo de condição também. Eu achei que você ia perguntar mais alguma coisa, Patrícia, não ia perguntar, não? A princípio? Não? Tranquilo, tá? Não, e aí é interessante, Ivo, porque assim, a ideia também é trazer uma escala já, tipo, mais jejuna também, né, da acuidade, para começar ali desde a questão jejuna, quando não percebe, né, quando começa a desenvolver o parapsiquismo ali mais básico, né, até chegar na hiperacuidade, porque tem bem isso que você falou. Às vezes a gente está ali, é onirismo, mas a gente também só vai perceber que é onirismo quando a gente participa dessas atividades com frequência, né, e debate, né, o que você percebe, compartilha o que você percebe e traz ali à tona para ser justamente refutado, e investiga, né, e anota, porque senão a gente não consegue medir, né, nada que a gente não registra, a gente consegue medir para poder avaliar. Então, a importância dessas dinâmicas, né, a gente, aqui em São Paulo, tem a DIP também, aqui em São Paulo, né, uma vez por mês, tem a da autoevoluciologia, que é a que eu aplico, essa questão de você expor o que percebe para justamente treinar o seu parapsiquismo e desenvolver a questão da autoconfiança no que você percebe, e identificar, não, quando eu dou essa viajada, né, como é que é? Dimenese? Essa foi muito boa. Quando eu estou na dimenese, é assim que acontece. Ou então é tal sinalética que aparece, né? Mas a questão do desenvolvimento do parapsiquismo, ela é muito aguçada, ela é muito ampliada quando a gente participa dessas atividades regularmente, né? E não como pedinte, né, vamos dizer assim, como a Simone trouxe, né, é lógico que assim, todas essas atividades, de alguma maneira, a gente também é assistido, né, não tenha dúvida, na TENEPS a gente é o mais assistido, mas a questão de você se colocar na postura de assistente, né, ela favorece todo o acoplamento com o Equipex, ela favorece o autodesenvolvimento, ao invés da gente ir nessa postura de, não, estou indo somente como assistido. Nessa condição aí, realmente, às vezes, é melhor ir para outras linhas de conhecimento, né? Porque na conscienciologia, a questão é de se desenvolver, de buscar o desenvolvimento da autonomia parapsíquica, da autonomia evolutiva, da autonomia energética, para que a gente desenvolva a questão do parapsiquismo mais do animismo, né? Para trabalhar ombro a ombro aí com a Equipex. E não na dependência, né? Então, essas participações nas dinâmicas, eu acho que elas são muito ricas nesse sentido de desenvolvimento da autonomia. Queria acrescentar isso. Hoje a CCCI desenvolveu um ferramental em relação às dinâmicas parapsíquicas, está muito bom, nós temos dezenas de dinâmicas, algumas supervisionadas acontecendo fora de Foz, outras com EPICONs responsáveis fora de Foz, e principalmente em Foz do Iguaçu. Tanto no campus do CAEC, no discernimento, quanto lá na OIC, nós temos um ferramental de dinâmicas muito desenvolvido hoje, que está ajudando no desenvolvimento parapsíquico. Agora é bom lembrar, como a própria Andréa colocou, isso não vai substituir o esforço individualíssimo no desenvolvimento do parapsiquismo. Dinâmica ajuda, ninguém está negando, senhora, mão na roda, porém, não vai substituir o esforço individual no desenvolvimento do parapsiquismo, com estado vibracional, TENEPS e por aí vai. Patrícia, estou vendo que você com o microfone na mão, se quiser colocar, fica à vontade. Ok. Andréia, na página 2, no último item, aí, com relação à sua experiência, você coloca registro. Eu achei assim, muito importante o que você trouxe e gostaria que você explorasse mais a questão da atenção, acalmia e tranquilidade. O professor Valdo insistia muito nisso, tanto é que ele mandou colocar aqui na frente do tertuliário, aqui, calma,
né? Porque se realmente a consciência não investe nisso, fica como é a nossa vida hoje em dia, envolvida nessa Robex e assim uma população extremamente ansiosa, né? Isso prejudica muito a questão da hiperacuidade. Eu gostaria que você explorasse mais isso para a gente. Isso daí a gente conversou até um pouco, o Eduardo Doria, né, perguntou sobre esse item logo no início, mas foi o que me fez assim trazer essa experiência nesse paper, justamente, normalmente a gente traz uma experiência assim positiva, né, com relação ao tema, né, comprovando, e aí essa experiência em específico foi justamente para apontar uma falta de hiperacuidade no meu processo. E aí essa falta de hiperacuidade, ela estava ligada justamente a comportamentos, né, que eu precisava trabalhar. Nessa anotação que eu fiz, que ao reler, né, eu vi que estava ainda com muita energia, né, e foram coisas que eu fui trabalhando muito, né, desde que eu fiz essa anotação. Ela trazia essa questão de estar atenta, mas de estar tranquila. Mas não numa falsa harmonia, né? Por isso que muitas vezes eu trago, né, nos papers situações de um verbete do professor Valdo que chama harmoniologia, que até ele traz a questão, tem até em algum item aqui a questão que a hiperacuidade é uma das 7 mega conquistas para a harmoniologia íntima, para a harmonia íntima. Tá? Então ele traz 7 conquistas para a gente ficar com essa harmonia íntima, e é isso que eu estou tentando buscar, né? E aí a autopesquisa continuada é uma dessas mega conquistas. E já eu gostando de autopesquisa, então eu trabalho muito nesse aspecto. Logo, atenta e tranquila me exigiam investigações, me exigiam posturas, decisões para que eu tivesse essas questões dentro de mim, mas de uma forma natural. E que eu não entrasse num auto-engano, né, de uma falsa harmonia, de uma atenção com ansiedade, né, de que ficasse, né, totalmente, vamos dizer assim, estressada, buscando atenção parapsíquica, porque aí tiraria a questão da tranquilidade. Então, eu teria que associar as duas coisas, a questão da tranquilidade com a atenção. Ou seja, uma iria alimentar a outra, e com isso conseguiria estar mais aberta à questão parapsíquica, né, as percepções multidimensionais e tudo mais. Claro que nisso entra a questão do trabalho energético, né, da autopesquisa, mas o que eu trouxe no primeiro momento entrou muito uma questão muito pragmática, que foi a questão que você trouxe aí, Patrícia, da questão da SOCIM, por exemplo, a questão da agenda, né, a questão de priorização. Eu moro em São Paulo, né, aqui, quem já veio para cá ou quem mora aqui sabe que a questão de robotização, ela é natural para o paulistano. Então, sair dessa robotização vamos dizer assim, realmente é uma vitória. Assim, vamos dizer assim, os voluntários atuantes, né, aqui em São Paulo, eles têm realmente que colocar isso como um trafor, né, porque entrar na robotização é muito fácil, né, a cidade, ela trabalha nesse aspecto, né. Então, a gente, se deixar, a gente trabalha 24 horas. Então, essa questão da priorização da agenda, né, isso também entrou na questão de mudança, né, de casa, entrou na questão de priorização de o que era meu mesmo, né, o que era responsabilidade de outras pessoas, o que eu estava fazendo tão no automático e que não era mais para estar fazendo. Então, entrou numa questão, primeiro, de revisão do meu dia a dia, né, do que eu dava valor, do que dava para abrir mão, e de facilitar a vida. E aí, em seguida, que depois a gente, em 2019, logo entrou a pandemia, aí ficou muito claro para mim, eu já vinha trabalhando isso, mas com a pandemia isso escancarou, e aí foi quando assim, eu realmente pus luz
nessa situação. E hoje, ao aceitar qualquer escala, qualquer coisa, eu avalio muito, que é a questão da maturação de qualquer atividade conscienciológica, qualquer atividade interassistencial, qualquer escala docente dentro da conscienciologia. Por quê? Tem todo o contexto multidimensional, tem todo o contexto de desassédio que a gente precisa fazer, tem todo o contexto de preparação, de aprofundamento na temática. Então, foi quando a gente começou a trazer alguns aspectos de curso, mas assim, para uma live, para uma palestra, às vezes de 1 hora, de 2 horas, que na pandemia a gente saiu aceitando tudo, por quê? Era 1 hora, era 2 horas, você estava em casa, você não tinha nem o deslocamento, você saía aceitando tudo, mas esquecia do contexto multidimensional, do desassédio daquele ambiente, da preparação daquela temática, da psicosfera com a recepção das consciex, né? Então, eu acho que a gente precisa, o intermissivista, Patrícia, precisa estar atento para a multidimensionalidade, a hiperacuidade parapsíquica, ela vai desenvolver a autoconscientização multidimensional, né? Por isso que ela entra direto ali lado a lado com a escala evolutiva das consciências, né? Então, nesse desenvolvimento da autoconscientização multidimensional, naturalmente a gente sai da robotização e vai ampliando a lucidez, né, ao entorno, a lucidez extrafísica dos parafenômenos, e vai ficando mais esperto, né, vai ficando mais atento e vai diminuindo as atividades intrafísicas desnecessárias. Então, mais uma vez, eu trago aí a tertúlia da Kátia Aracaki, disciplina interassistencial, em que ela escreveu esse verbete, olhando o dia a dia ali do professor Valdo, e trabalhando a questão da agenda dela, né? Então eu sempre olho, porque é uma coisa que eu ainda trabalho, né? Porque ainda não está implantado do jeito que eu gostaria, mas eu já melhorei muito. Então foi nesse sentido aí que eu trabalhei. E aí, naturalmente, né? Isso vai trazendo uma calmia, porque você não fica na ansiedade das coisas para fazer, ter uma organização, você consegue, vamos dizer assim, perceber o que está acontecendo e você não é pego de surpresa nas situações, né? Então, uma coisa naturalmente leva a outra, né? Seria nesse sentido. Chegaram perguntas aqui pela internet. Temos aqui a pergunta do Eduardo Dória, no item 6 da escala da página 1, para a procedenciologia. Como podemos estreitar nosso contato com nossa paraprocedência pessoal durante os experimentos de paracirurgia, durante as dinâmicas, ele está colocando especificamente. Vou repetir a pergunta para ficar claro, tá? Como podemos estreitar nosso contato com a nossa paraprocedência pessoal durante os experimentos de paracirurgia, em especial durante as dinâmicas, né, da paracirurgia? Sobre a dinâmica de paracirurgia em específico, eu não vou poder falar porque eu não participo desta dinâmica, isso o Ivo depois quiser colocar, eu até gostaria. Mas eu acho que o intermissivista, no geral, Eduardo, cada passo que a gente dá, cada avanço que a gente faz dentro da nossa programação existencial, mas principalmente dentro de interassistência, dentro das autorreciclagens, né? Dentro dessa ampliação da parapercepção e acoplamento com a IFPEX, a gente vai ficando mais próximo de perceber essa paraprocedência, às vezes de visitar essa paraprocedência, ou às vezes de lembrar, né? Porque talvez a gente já visitou e não lembrou. Eu acho que é uma coisa natural que a gente vai conquistando, é como se fosse assim, a cada passo em que a gente vai conquistando a holomaturidade, e a dinâmica vai fazer isso, porque ela vai trabalhar vários aspectos, né, dentro da interassistencialidade, naturalmente a gente vai ficando mais preparado para acessar a questão da paraprocedência. Nesse item de patamares, o professor Valdo traz a questão de paraprocedenciologia, é porque, como ele associa a hiperacuidade a um contexto de recuperação de cons, né, às vezes magros, né, mas a recuperação de autoconsciência, ele traz principalmente a questão também do curso intermissivo, da gente recuperar informações do curso intermissivo, acessar
né, essa paraprocedência aí, talvez a que a gente estava aí na intermissão, né, no pré-ressomático aí, último. Então, ele trouxe nesse aspecto. E aí, o acesso a gente vai fazendo justamente com esse desenvolvimento, seja numa dinâmica de paracirurgia, seja na TENEPS, ou seja nesse conjunto que naturalmente cada coisa vai desenvolvendo aí as situações, né? Mas eu acho que a postura que a gente se coloca dentro dessas dinâmicas, que foi o que a gente discutiu agora, é que vai fazer a diferença. Quando a gente acopla com a Equipex na intenção de assistir e de, ao mesmo tempo, perceber o que você precisa se melhorar enquanto consciência, naturalmente, acho que tem um investimento dos amparadores até para mostrar já, assim, o que a gente, ou como extrapolação ou não, mas aquilo que a gente já está preparado para perceber, né? Mas com relação à DIP, eu acho que o Ivo pode responder melhor. Quanto à questão da DIP, pessoal, não só a DIP, eu acho que qualquer dinâmica em que a pessoa está mexendo com o parapsiquismo de maneira interassistencial, penso que pode otimizar o rapport da pessoa com a procedência extrafísica. Porém, aí tem duas coisas. O mais importante talvez não seja tanto a dinâmica parapsíquica. No que se refere à paraprocedência, a qualificação tenepsológica, ou melhor, a autoqualificação tenepsológica, ela é imprescindível. A TENEPS, um dos papéis da TENEPS, é exatamente a religação da CONSIM com a sua procedência extrafísica. Então, penso que esse é um ponto importante aí para ser colocado. Outra coisa que ajuda é quando a pessoa está tomando decisões interassistenciais sérias. E quando ela está lidando com questões interassistenciais muito delicadas e sérias. Essas situações, pelo menos na minha modesta experiência pessoal, ajudam a criar o rapport com o processo da paraprocedência. Temos mais uma pergunta aqui, eu imagino que seja também do Eduardo Dória, porque tem e também, então deve ter sido ele que perguntou. Tá? E também, aí ele vai fazer a pergunta, como otimizar nossas rememorações e a lucidez extrafísica durante os resgates extrafísicos que porventura fazemos durante nossas projeções noturnas? Ele está perguntando isso em função do item 5 da assistência da página 3. Tá, resgate extrafísico também vai estar muito ligado, claro, né, resgate a gente sempre vai com a equipe extrafísica, eu pelo menos, dos que eu me recordo, eu nunca fiz resgate sozinha, né, mas os que eu me recordo, quais eram os meus posicionamentos? Normalmente eram reciclagens que eu já tinha feito, eu estava em andamento daquele processo de reciclagem, então eu estava já mais assentada dentro daquela problemática do resgate. Então, tem que ver qual é o tipo do resgate, qual é o tipo de consciência, e se a gente vai atrapalhar ou não, e o que a gente é necessário naquele resgate. Porque, às vezes, os amparadores precisam somente da nossa energia. Né? Então, quanto mais energia, é o que vai facilitar aquele resgate. Então, a gente vai apagado porque a gente vai com o energossoma e o psicossoma muito lastreado de energia. Então, a lucidez baixa naturalmente pela quantidade energética. E aí, isso é a necessidade daquele momento do resgate. Então, tem essa questão. Tem outras que a gente vai no resgate pelo rapport com aquela consciência, né, que vai ser resgatada. Então, chega ali também, às vezes, a gente só vai como se fosse uma isca mesmo, para ser, vamos dizer assim, você faz o rapport e os amparadores conseguem fazer o resgate daquela consciência. Às vezes a gente já vai mais ombro a ombro, porque já temos traços que já foram reciclados, ou já estão em andamento ali mais de 51%, em que a gente não vai, vamos dizer assim, atrapalhar o resgate, a gente realmente vai conseguir apoiar naquele trabalho interassistencial. Então, eu acho que precisa ver, né, quais são esses momentos, estar disponível, mas entra muito essa questão das reciclagens, sabe, Eduardo? E uma outra questão que eu vejo também vai estar ligado ao dia a dia. Então, se você já vai para a cama, assim, muito cansado, não trabalhou as energias, chega lá e apaga,
é muito natural que a memória física não ajude nessas rememorações. E às vezes você está lúcido durante o resgate, mas não rememore. Então pode acontecer isso. Às vezes o nível de lucidez, ela não está para o extrafísico. E aí é um treino também que a gente precisa fazer, de estar não só lúcido, mas lúcido para o extrafísico, né? Para a situação extrafísica ali que está acontecendo. Então entra ali na escala de lucidez, né, que tem no Projeciologia. Então olhar, e aí entra esse conjunto, né? Então todas as atividades interassistenciais que a gente faz e que a gente precisa desenvolver, sempre vai ser um conjunto de ações. Aí vai estar ligado se você tem o costume de fazer as anotações, se você tem o costume de trabalhar as energias, se você tem o costume realmente de estar atento aos pensenes, né? E como você se comporta ali no seu dia a dia, principalmente com relação às suas evocações. Porque aí, dependendo das evocações, é claro que você vai mais apagado para não atrapalhar e vai mais com o processo energético mesmo. Então entra em vários aspectos aí nesse sentido, né? Eu já me vi, que eu sei que eu fui participando de resgate apagadona, só voltei com a sensação. Já participei de resgate em que eu estava como isca e foi muito interessante, porque assim, na hora que eu fui para a pessoa, e aí entra o processo emocional na hora, a Equipex corta o processo, porque assim, a gente atrapalha muito ainda com relação às emoções. Então, por isso que às vezes a gente realmente não rememora, ou às vezes a gente tem essa baixa na lucidez para não atrapalhar a interassistência. Então, quanto mais a gente trabalhar os nossos processos pessoais, os nossos processos egocármicos, mais a gente vai ser proativo junto com a Equipex nesses resgates. Eu acho que vai por aí, pelo menos das experiências que eu já tive, né, extrafísicas. Terezinha? Professora Andréia, poderia ampliar para nós a questão da frase enfática e depois, seguindo ali, tem a questão dos questionamentos. Me chamou a atenção ali a pergunta, já pensou em avaliar seu nível de hiperacuidade em ao menos um parafenômeno? Você deu um exemplo da questão já da tua sinalética, né, que você foi fazer toda essa avaliação, né? Como que a gente pode fazer na prática para ver essa questão de pelo menos um parafenômeno, para a gente identificar com acuidade, assim? Tá. Bom, a frase enfática, né, a priorização da hiperacuidade parapsíquica, mesmo incipiente, amplia a autolucidez e a autodiscernimento do intermissivista focado na proexis pessoal e grupal enquanto mini-peça do maxi-mecanismo interassistencial. O que a gente quis dizer com isso aqui? Que para a gente trabalhar a questão da hiperacuidade, a gente vai precisar priorizar, porque vai precisar trabalhar alguns aspectos para que você tenha lá, que está lá na definição, a atenção minuciosa ao extrafísico, à multidimensionalidade, às suas sensações, ou seja, exige um nível de atenção por parte da sua manifestação no dia a dia. Logo, vai exigir um nível de posicionamento, né, de reestruturação física importante para que você consiga ter esse foco sem atrapalhar o seu dia a dia. Então, é um desenvolvimento. Tá? Com isso, é claro que a lucidez vai aumentar, só que a gente colocou aqui a questão do discernimento, porque focado naquela segunda fase da lucidez, para não ficar numa hiperacuidade teórica, em que você percebe, mas não amplia, não aplica, não faz nada com ele, recupera cons, recupera informação, tem uma super projeção em que você se vê no intermissivo, enxerga até as cláusulas que você colocou, sabe tudo da sua programação existencial, mas não aplica, não coloca em prática aquilo que precisa, não tem valor na consecução, né, da sua proexis, né, não pratica, não coloca em prática as cláusulas da sua programação existencial. Então, para não ficar nessa condição
de hiperacuidade teórica é que a gente puxou para essa questão do autodiscernimento também. E focado, claro, na questão da proexis pessoal e grupal. Porque todo intermissivista, né, ele tem a sua proexis pessoal, personalíssima, né, que aí entra naquela questão que você trouxe, Terê, da priorização, né, do que priorizar primeiro, vai depender dessa proexis pessoal. Entretanto, todo intermissivista, de alguma maneira, está inserida numa proexis grupal, né, na maxi proexis grupal, pode ser na Conscienciologia, e aí, vamos dizer assim, a gente não tem tanta lucidez assim para saber os tipos, né, de proexis grupal, mas, entretanto, a gente ali, enquanto um grupo, por exemplo, da CCCI, somos participantes de uma maxi proexis ali, né, do grupo, em implantar a Conscienciologia no planeta. Tá? E aí, essa ideia de desenvolvimento, que é interessante, que a gente chama atenção, a gente até brinca, né? Para a gente não ser a maxi peça, né, no mini mecanismo, mas de realmente a gente buscar entender como funciona e atuar, né, enquanto mini peça nesse maxi mecanismo interassistencial, mas que seja uma peça funcional, entendendo o seu papel, independente do tamanho dele, fazendo o seu papel ali dentro de intermissivista, né, com o seu pedacinho que for na maxi proexis ali do grupo, mas que seja atuante, que você faça a sua parte, que aquilo que você se programou, né, junto com o evoluciólogo, né, lá no intermissivo, que você faça, né, que você se assim, coloque em prática, honre aquilo que você se comprometeu, para que não sobrecarregue os outros colegas evolutivos, porque o trabalho de alguma maneira vai sair. Mas você está preparado para fazer aquela parte. Se você não faz, outra pessoa vai fazer. Mas você faria melhor. Por quê? Porque era a sua responsabilidade. Então, às vezes, a gente também vê, e aí já estou falando mais de voluntariado, né, do nosso grupo em específico, às vezes a gente vê muitas reclamações, né, às vezes as pessoas também chegam, né, no voluntariado, na Conscienciologia, ou em cursos, né, nos próprios cursos, como aluno mesmo, o pessoal reclamando. Ah, podia ser assim, deveria fazer assado, deveria ter tal coisa, deveria. E talvez era aquela pessoa que era para estar fazendo aquilo e a gente ainda não conseguiu chegar no patamar de excelência pela falta dos intermissivistas que ainda não chegaram e estão sobrecarregando os que estão aqui. O trabalho vai sair, para quem está sobrecarregado é ótimo, porque a gente acelera, né, a nossa revolução, mas ver se a gente não está deixando de fazer aquilo que realmente a gente se propôs e está sentado ali no pote de ouro reclamando. Então, entra nesse processo. Quanto aos questionamentos, primeiro a questão, né, de como que a gente atua, de hipo, normo ou hiperacuidade. Aí a gente vai trazer um outro paper aí trabalhando mais a questão de acuidade também e outros níveis aí de escala. Mas, qual que seria uma das ideias também, né, que aí começou a pipocar? Que talvez a questão da escala de hiperacuidade ela possa ser feita fenômeno a fenômeno, porque a gente vai dominar, às vezes a gente domina mais um fenômeno, a gente tem mais facilidade com outro, um outro fenômeno a gente nem vivenciou ainda, a gente colocou ali 7 fenômenos mais comuns e mais associados principalmente aos sentidos físicos, né? Mas, por exemplo, às vezes a pessoa tem muita facilidade com a ectoplasmia, né? Muita facilidade com a projetabilidade, mas ela não tem clarividência. E ela gostaria de desenvolver a clarividência. Então, ela pode começar a mapear como que é a clarividência dela, a acuidade dessa clarividência e qual nível de clarividência ela gostaria de chegar. E aí, é claro, né, a gente ainda precisa desenvolver, ou cada um utiliza a escala que achar necessária, pode ser em porcentagem, né, pode ser em bom, regular ou ótimo. Qual o nível de clarividência que você considera ideal, né? Então, talvez a porcentagem, né, de 1 a 100 ali, comparado sempre com a escala evolutiva que a gente está, né, no momento, o patamar que a gente está no momento,
e aí a gente vai qualificando e ampliando. E aí entra na questão da pangrafia, né, que seria ali vários parafenômenos atuando ao mesmo tempo, que já entra num desenvolvimento maior, num domínio maior de parapercepções. Né? Então seria olhar os fenômenos que a gente já consegue para perceber, desenvolver, já tem desenvolvido, o que é anímico, o que é parapsíquico, e a partir daí ampliar essas parapercepções, né, ficar mais atento, desperticidade sem sinalética mapeada e utilizada, não adianta mapear e não usar, não existe, né, então tem algumas coisas que assim, uma depende da outra, não ficar nessa ilusão, né, como é a questão da, o professor Valdo trouxe ali da hiperacuidade, né, da hiperacuidade teórica, não ficar na ilusão de que só porque você mapeou uma sinalética já está ótimo, ou de que vai existir uma desperticidade sem esforço, uma desperticidade sem mapeamento e uso de sinalética, sem interassistência, né? Então é se esforçar mesmo, né? Suar sangue, como ele falou, para poder a gente fazer essa recuperação de cons com lucidez, mas com discernimento também, associando a escala e o desenvolvimento evolutivo aí. Não sei se ficou claro, Tere. Ficou claro sim, a Terezinha está colocando que ficou claro sim. André, nós temos mais uma pergunta, tá? Da Daniela Miari. Já são 10h41, a gente vai fazer essa pergunta e depois você já pode encaminhar aí para as suas considerações finais, ok? Então pode responder a pergunta e já encaminha para as considerações finais. Temos 4 minutinhos. Então, qual que é a pergunta da Daniela Miari, lá de Três Pontas, Minas Gerais? Que é voluntária da Conscienciologia de longa data, Daniela Miari. Tá? Na casuística subnível, como foi ter que lidar com o reconhecimento da sua insuficiência naquele momento? Nunca é fácil, né? Mas é necessário, Dani. Eu acho que a gente reconhecer essas falhas, né, que a gente tem, né, às vezes não é nem falha, é falta de... Às vezes a gente não sabe mesmo, às vezes é falta de colocar em prática, às vezes é falta de vergonha na cara, às vezes é falta de posicionamento. Eu acho que o pior não é nem reconhecer ou lidar, é não fazer nada, né, para mudar isso. Então não é fácil, né? Tem coisa assim, imagina você, primeiro eu fiquei feliz, de verdade. Na hora que eu vi aquele monte de sinalética, eu falei assim, puxa vida, olha isso. Então primeiro eu fiquei feliz com aquele monte de sinalética, depois eu fiquei preocupada, né? Falei assim, cara, tem um monte de sinalética. Depois eu olhei e falei assim, puxa vida, o pessoal tinha razão, né? Eu estou realmente em subnível, preciso fazer alguma coisa. E depois eu pensei no trabalho. Então foi vindo várias situações ao mesmo tempo, que aí entra numa hiperacuidade, vamos dizer assim, das emoções, né? Da questão do seu psicossoma, das reações. Então eu fui passando por essas etapas aí ao perceber o que estava acontecendo. Mas num primeiro momento eu fiquei feliz, porque eu acho que eu ficaria muito frustrada se as pessoas tivessem percebido que eu tinha potencial e eu chegasse lá e eu não tivesse, e voltasse assim, puxa vida, não é só isso mesmo, né? Então, identificar esse potencial e colocar em prática, naquela hora assim, me deu a felicidade de que eu tinha mais coisa assim, para realmente trabalhar naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, me fez pensar, tipo assim, olha, poxa vida, você está com potencial ocioso e isso é muito sério. Por quê? Porque isso está deixando pessoas sem assistência e você está deixando de se assistir e está ficando atrasado. E aí entra um monte de questões. E aí tem que correr atrás, né? Então, não é fácil, né? Esse daí, na verdade, esse reconhecimento nem foi tão, vamos dizer assim, tão doído assim. Eu tive outros momentos, assim, que eu tive que reconhecer essa falta, uma falta de algo, assim, que foi muito mais doída, né? Mas o crescimento que isso promove, ele é muito rico, Dani. Então, eu, na verdade, dentro do meu nível evolutivo, né, em que eu preciso fazer muita reciclagem, em que eu preciso
ralar muito para uma mudancinha de patamar, assim, preciso, né? Tipo assim, a gente precisa ralar muito. Então eu vou falar de verdade que, assim, eu fico muito feliz na hora que eu descubro um traço, uma manifestação que eu preciso mudar e que aquilo me causa, vou dizer assim, um impacto muito forte. Porque eu sei que eu dei um passo dentro da minha evolução. Para mim é mais ou menos esse reconhecimento, entendeu? Porque enquanto eu fico na mesmice, no marasmo e tal, e não é questão de gostar de sofrimento, não é isso, porque não tem esse sofrimento. Mas essa saída desse conforto, essa mexida que dá, tipo assim, ó, ou você se mexe ou não vai sair do lugar, isso me faz bem porque faz eu me movimentar. E como eu gosto muito de autopesquisa, então eu busco isso, né? Então quando eu encontro, ao mesmo tempo que causa desconforto, ao mesmo tempo que às vezes dá vergonha, ao mesmo tempo que não é fácil, porque às vezes ainda mais vindo trabalhando a questão do orgulho, às vezes eu preciso assumir coisas assim que é doído, né? Assumir publicamente algumas coisas, mas isso me faz reciclar. E isso me ajuda a ficar mais próximo dos amparadores, né? A perceber mais. Então, para mim é uma grande felicidade. Mas é isso, eu agradeço, né, toda a equipe aí do Epicentrismo em Debate, toda a equipe do Tertuliário, aos participantes online, a quem está aí presencial, a equipe de amparadores. Ivo, obrigada aí pela mediação, né, a Gi pela revisão, o Júlio. E queria dizer que, assim, vamos ficar mais atentos, né, multidimensionalmente, sair aí da robotização e, principalmente, não cair nessa questão da hiperacuidade teórica, né? Não sermos, que nem o professor Rosa falava, bobocas, né? Colocarmos em prática mesmo aquilo que a gente sabe. Eu acho que é isso. Obrigada aí a todos. Somos nós que agradecemos. Andréia, gostaria de passar aqui as pontuações desse Epicentrismo em Debate de número 150. Nós tivemos 38 espectadores simultâneos, 174 acessos e 6 consins presentes no tertuliário. Nós ainda não desenvolvemos a estatística para saber a quantidade de conscientes, mas tinha muita gente, ok? Gostaria de divulgar o Epicentrismo em Debate de número 151, que vai ser na semana que vem, na sexta-feira, nesse mesmo horário, Retrocognição Intermissiva Recorrente, do professor Pedro Fernandes. Então, repetindo, Epicentrismo em Debate da semana que vem, dia 27, número 151. O tema será Retrocognição Intermissiva Recorrente, com o professor Pedro Fernandes. Muito obrigado pela participação de todos.